Graça e paz, amém? Abra uma Bíblia, Gênesis capítulo 15, o verso de 1 a 6. Gênesis 15, de 1 a 6. Nós vamos ler e aí você pode manter a sua Bíblia aberta nesse texto, tá bom? Nós vamos trabalhar no texto todo. Depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que tudo que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém. Só até aqui. Peço que deixe a Bíblia aberta nesse texto. Gostaria muito que o Espírito Santo trouxesse um renovo à nossa vida hoje, porque nós sabemos que quão difícil tem sido os nossos dias, as nossas lutas. Acho que se pararmos o culto agora para perguntar como tem sido os seus dias, os seus últimos dias, as suas últimas semanas, acho que a grande maioria aqui falaria de lutas e dificuldades e situações difíceis de viver, aquele tipo de situação que você perde até mesmo a paz, porque você está tão focado naquela dor, olhando tanto para aquela situação, que você acaba se encontrando assim numa situação de angústia. Só que observe esse texto, ele começa dizendo assim: olha, depois destas coisas. Esse texto, ele começa, essa história, ela começa dizendo: olha, até aqui aconteceram algumas coisas, mas depois dessas coisas, outras coisas vão acontecer. Esse texto, ele começa trazendo um renovo. Esse texto começa trazendo uma direção. Quantas vezes nós esperamos por algo que não acontece? Quantas vezes nós tentamos realizar algo e essas coisas não acontecem? Nós criamos o nosso plano e o plano não funciona. Nós vamos para um plano B que não funciona, um plano C, um plano D, um plano E, e aí fala, nada está funcionando, nada está dando certo, e a gente começa a perder a esperança, começa a desanimar, começa a ficar chateado. Nós vemos que uma enfermidade chega no momento que talvez esteja passando por uma crise financeira, nós vemos que nossos filhos estão passando por um problema, no momento que nós não temos, às vezes, força para ajudá-los, nós vemos que muitas vezes chega uma crise no casamento, no momento que não está sendo oportuno. E aí o que fazer? Tentamos resolver dos nossos jeitos, não conseguimos e começamos a desanimar, começamos a desistir. Mas olha, esse primeiro versículo diz que depois dessas coisas, Deus falou. Por que, queridos? Deus fala. Só que muitas vezes nós estamos tão perdidos na nossa dor, tão perdidos na nossa angústia, tão perdidos nos nossos problemas, que nós não ouvimos a voz de Deus. Nós estamos tão determinados a resolvermos por nós mesmos, que nós não queremos que Deus resolva. E só quando nós chegamos num certo limite que nós falamos: Deus, agora tem que ser o Senhor, porque eu não... Porque nesse trecho que nós lemos, nessa porção da Bíblia que nós lemos, ela não fala quais são essas coisas. Mas se nós olharmos os versículos anteriores, os capítulos anteriores, nós vamos ver pelo menos, uma rápida olhada, 5 coisas ruins acontecendo com Abraão e só 2 coisas boas. Nós vemos que Abraão
passa por fome, tem que ir para o Egito. Quando chega no Egito, ele tem que mentir sobre a mulher dele. Nós vemos sobre a briga dos servos de Abraão com os servos de Ló. Nós vemos a separação de Abraão e Ló. Nós vemos a guerra dos reis, dos 4 reis. Situações difíceis. Existiram no meio delas algumas situações boas? Existiram. A promessa de uma terra para Abraão. Abraão é abençoado por Melquisedeque com o dízimo. Só que, queridos, depois dessas coisas, as coisas mudam. O que nós não podemos, em nenhum momento, é perder a esperança. O que nós não podemos, em nenhum momento, é falar assim, olha, nada vai mudar, então eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou desistir, eu vou abandonar, eu não vou mais para a igreja porque as coisas não mudam. Eu não vou mais orar, eu não quero mais lutar, eu não quero mais tentar, porque eu estou vendo que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão mudando. Mas pastor, você não faz ideia do quanto tempo eu estou sofrendo. O senhor não sabe o quanto eu estou desanimado. Não importa o quão difícil tenha sido até aqui. Não importa o quão doloroso tenha sido até aqui. Porque nós não caminhamos pelo que vemos, nós caminhamos por aquilo que não vemos. Pelo aquilo que sentimos, que é a presença de Deus. Se nós temos que entrar na fornalha, entraremos com Deus. Pode ser que Ele não tire a gente dela, mas é fato que Ele entra com a gente na fornalha. Pode ser que Ele não tire a gente na cova dos leões, mas certamente Ele fecha a boca dos leões. Porque Deus quer ver até onde você vai com Ele, até onde você confia, até onde você está disposto a lutar por isso. Abraão creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Então não importa o quão difícil tem sido até aqui, está na hora de olhar para frente, não olhar para trás mais. Está na hora de virar essa página, está na hora de erguer a cabeça, está na hora de sair. Nós não podemos ficar agarrados no nosso passado, porque o passado é uma âncora que te prende para seguir em frente. Às vezes a dor que nós passamos, a ofensa que alguém te fez, o mal que alguém te fez, e talvez você queira abraçar essa dor e falar, não, está doendo, quando você deveria soltá-la e seguir em frente e continuar caminhando. Sabe, depois do desemprego, depois do problema financeiro, depois do problema no casamento, depois da enfermidade, depois dessas coisas, Deus tem uma palavra para você. Depois dos dias de luta, vem os dias de glória, e nós temos que entender que nós não podemos permitir que situações do passado nos tornem amargos, nos tornem frios, porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e é esse Deus que nós cremos, é por esse Deus que nós vivemos, é para Ele que nós entregamos a nossa vida. Agora, observe o versículo 1, tem como colocar para a gente aqui? Depois desses acontecimentos, Deus fala com você. Depois de tudo o que aconteceu na sua vida, depois de tudo que tem acontecido com a sua vida, Deus fala com você. Talvez o culto, para você não seja o culto todo, mas no meio desse culto, talvez na ministração da irmã que estava ministrando aqui o louvor, aquela palavrinha, aquela frase, talvez seja aquilo que Deus tem para você. E se você se apegar a isso, você sai daqui renovado. Depois desses acontecimentos, Deus vai falar com você. Primeiro Ele vai deixar o caldo engrossar, primeiro Ele vai deixar a situação ficar difícil, mas depois Ele fala. Depois Ele age. Só que o que eu preciso fazer até lá está pronto. Dá para entender isso? Amém. Olha, eu me lembro que quando eu fiz o maior período de jejum na minha vida, que foram de 3 dias, e quem faz jejum um pouco mais longo, sabe que o segundo dia é o pior, porque a gente fica irritadíssimo. A gente fica, porque a fome já bateu umas 10 vezes, você já está ansioso, irritado por causa daquilo. Aí depois de um dia e meio, quase 2 dias, aí acabou, não tem mais estresse. Aí você vai embora. Mas o segundo dia é terrível. E eu no segundo dia, indo para o trabalho, feliz da vida, orando, tentando amassar minha carne, uma pessoa atravessa a minha frente e eu bato o meu carro na pessoa. Amassou meu carro, meu trovão, meu carro de trabalho. Naquele momento eu comecei a sentir uma raiva. Eu falei, Deus, eu estou orando, eu estou em jejum. Eu queria pegar a pessoa
E aí Deus fala comigo e Deus me acalma. Por Deus, aquela pessoa também foi embora, talvez aquilo evitaria uma discussão. Eu andei mais 300 metros, parei o carro, desci do carro, olhei o carro amassado, meu coração doeu, mas eu sabia que o Senhor estava ali. Sabe, porque depois das coisas ruins, Deus fala com você. Depois das coisas ruins, as coisas mudam, as páginas viram, os capítulos terminam e um novo capítulo começa. O choro dura mas a alegria vem. Não quer dizer que você vai chorar a noite inteira e de manhã acabou, não, mas está dizendo que existe um período de dor, existe um período de choro, um período de angústia, mas que esse período acaba. E quando ele acaba, um novo dia nasce, a luz vem, o raiar de Deus vem, a glória de Deus para a nossa vida vem, e nós somos tocados por um começo, e nós temos que ser perseverantes, até que o raio do sol venha sobre as nossas vidas. Nós não podemos permitir que o inimigo venha nos destruir, ou venha tirar a nossa paz. Eles vão usar pessoas ao nosso redor, eles vão trazer enfermidades, eles vão levantar pessoas talvez próximas de você. Mas olha, depois desses acontecimentos, Deus tem uma palavra específica para você, e é para você, não é para outra pessoa. O que Deus vai falar para você essa noite é para você. O trecho que você vai pegar para a tua vida é para a tua vida, porque Deus não falou com Ló, Deus não falou com Sara, Deus falou com Abraão. Falou: Abraão, olha, deixa eu falar aqui, é para você o que eu estou dizendo. Preste atenção, Abraão, eu tenho algo para você. Deus revela o cuidado dele com cada um de nós. O que ele disse para Abraão? Não tenha medo. Abraão, não tenha medo. Primeiro Abraão passou por tudo aquilo, e aí Deus vem e fala: olha, agora eu estou assumindo. Não temas, não tenha medo. Amém. Lembra do Salmo? Ele te cobre com as suas penas, e debaixo de suas asas encontrarás refúgio. Não existe outro lugar para nós buscarmos socorro que não seja o cuidado de Deus. Sabe, eu lembro de situações que eu passei na minha vida, difícil, que eu não sabia como lidar. Mas eu me lembro de uma situação tão difícil que eu passei, que a minha oração naquele momento mudou. Eu falava assim: Deus, acho que de tanto apanhar a gente aprende, né? Tanto apanhar a gente aprende a fazer alguma coisa. E eu lembro que naquela época a oração foi: Deus, eu sei que eu tenho que passar por isso, só me ajude a passar. Porque antes era: Deus me tira daqui, Deus, me ajuda, muda, ai Senhor, me livra da fornalha, me livra da cova dos leões, Deus me livra. Só que muitas vezes Deus não quer te livrar da cova, mas livrar na cova. Dá para entender? Porque Deus precisa que você passe por aquilo para que você cresça. É a pedagogia de Deus, queridos. Deus quer trabalhar na sua vida, Deus quer forjar você, e a forja acontece na temperatura alta. E é quando nós estamos num momento de dor, de angústia, que Deus fala assim: olha, agora está chegando no ponto que eu preciso para trabalhar na sua vida. Porque agora que você está flexível, agora que você abaixou a guarda, agora que o seu orgulho foi quebrado, então agora eu trabalho na sua vida. E quando eu compreendi, eu falei: Deus, eu sei que eu tenho que passar, o Senhor quer ensinar, o Senhor quer falar comigo, então eu vou passar, só que passa comigo, só peço isso. E ele passou. Foi difícil? Foi, mas ele passou. Às vezes tem aquele ditado popular que fala: Deus não dá um fardo que você não pode carregar. Quem já ouviu? Agora diga, quem já falou isso? Pois bem, deixa eu ler um texto para vocês agora, para você que já ouviu e que já falou isso, tá? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, do 8 ao 11, diz assim: olha, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha o que Paulo está falando. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Sabe o que ele está falando? Era um fardo que eu não conseguia carregar. Deus deu um fardo para eles que eles não conseguiam carregar. Então aquele papo que: Deus não vai te dar um fardo que você não pode carregar. Dá sim, viu?
Dá sim. Dá. Por que Deus dá? Vou explicar por quê. Paulo explica aqui que, na verdade, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha só. Assim, eu não consigo carregar esse fardo, vou morrer, já era, acabou. É isso que ele está falando aqui. Ele continua assim, ó: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Por que Deus dá um fardo que você não consegue carregar? Porque senão você carrega. Só que Deus não quer que você carregue, Deus quer que você confie nele, para que ele carregue por você. Dá para entender? Pastor, eu não vejo solução para isso. Você não tem que ver solução, quem vê é Deus. Pastor, eu não sei o que eu faço. Deus, eu não sei o que eu faço com relação a isso. Eu sei o que você faz. É isso que Deus está falando para você. O que nós precisamos é crer. Por isso Deus disse uma palavra específica para Abraão: olha, não tenha medo, não temas, é comigo o negócio. E é isso que Deus está falando para você agora: não tema, porque o negócio não é com você, é com Ele. É Ele que carrega, é Ele que abençoa, é Ele que abre a porta, é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que faz todo esse trabalho. E Paulo continua dizendo: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança e de que continuará a nos livrar. É simples. Olha onde Paulo chegou. Paulo está dizendo assim: ó, Deus me deu um fardo que eu não conseguisse carregar, de modo que eu pensei em desistir, porque eu achei que eu ia morrer. E Ele fez isso para nos ensinar a confiar nele. Ponto final. Deu para entender? Está comigo? Então, o meu fardo é difícil. É Deus que vai carregar, não é você. Eu sei que eu quebrei a infância de muita gente aqui com aquela frase, né? Mas agora vocês sabem. Então, quando alguém falar disso, fala assim: não é assim não, viu, irmão? Se alguém falar isso para você um dia, está lá na roda dos irmãos, lá no trabalho: porque Deus não vai dar um fardo que você não consegue carregar. Abre lá então, 1 2 Coríntios, capítulo 1, para você ver. Aí você já dá uma evangelizada ali. Olha só, um outro ponto que ele fala. Quando ele promete que não temas, ele está trazendo segurança. Deus nos abençoa, Deus nos consola e fala: agora é comigo. Porque muitas vezes nós somos pessoas que dizemos assim: Senhor, que seja feita a sua vontade, não é? Não é? Mas nós não queremos que seja feita a vontade dele, nós queremos fazer a nossa. E Deus está dizendo: olha, não temas, porque agora é comigo. Mas Senhor, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a sua vontade, seja o que Deus quiser. Mas na hora que o problema aparece, não, eu vou resolver, ou eu não me chamo fulano de tal, não é? Olha o orgulho aqui, ó. Se eu não resolver isso hoje, aí Deus fala: você não vai resolver, não vou deixar, porque é eu que vou resolver para você. Eu vou mostrar que você não consegue resolver, para que você aprenda a depender de mim. Dá para entender isso? A nossa fé está muitas vezes mais em nós mesmos do que em Deus. Porque eu ganho muito bem, não, eu resolvo aqui, quanto que custa, quanto que fica? Deus fala: opa, espera aí que eu vou podar, para que você aprenda que não é no dinheiro que você vai confiar mais em mim, que não é nas suas amizades, mas é em mim, que não é na sua força física, mas em mim, que não é no seu intelecto, mas em mim. Porque tudo que Deus quer é que nós sejamos dependentes dele. E muitas vezes o nosso diálogo, a nossa conversa é linda, falando que dependemos dele, mas nós não dependemos. Nós não nos colocamos como deveríamos colocar. Olha o versículo 2. Estão comigo? Está aberto? Amém? O versículo 2 diz assim: olha, mas Abraão perguntou: soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro do que tudo que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, e um servo da minha casa será meu herdeiro. Sabe o que nós vemos aqui? A limitação humana. E nós todos somos limitados, porque nós enxergamos até um certo ponto, só que não é o ponto que Deus enxerga além. Deus vê o amanhã, Deus vê tudo, Deus sabe o que vai sair. Salmo 39 diz que sobre a palavra que nem chegou à nossa boca, e Deus já sabia o que ia falar. E aqui Abraão mostra toda a sua limitação. Senhor, olha só, o Senhor não me deu filho nenhum, eu não tenho filho nenhum, e agora o que eu faço?
Abraão começa a colocar barreiras, e as barreiras servem de empecilho para a nossa crença, para que nós não creiamos no Senhor. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não vou conseguir. Você acaba de construir uma barreira na sua vida. Ah, eu não vou conseguir passar no vestibular. Você está construindo uma barreira para você passar no vestibular. Não vou conseguir trabalho, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo, não vai dar certo. Ah, Deus não tem me ajudado. Você começa a construir muros ao redor de você mesmo. E isso faz com que a tua fé caia, que a tua fé se desmanche. Pare de construir barreiras. Quando você constrói barreiras, você se comporta como incrédulo. Você está dizendo nas entrelinhas: eu não creio. Era o que Abraão falava: Senhor, eu não tenho filhos, vai ser ele, o meu servo vai ser o meu herdeiro. Deus falou: não, pera, quem falou? Você está vendo com a sua visão limitada, e não o que eu tenho para você. Para de se encolher, para de se esconder na sua limitação. Certa feita, Jesus chega num lugar, no tanque de Betesda, e aí eu gosto de imaginar aquela situação. Sempre que eu prego sobre o tanque de Betesda, eu gosto de imaginar a situação. Um tanque enorme, cheio de pessoas doentes do lado. Imagina aquelas pessoas doentes largadas ali, aleijados, pessoas que não conseguiam andar. Você já parou para pensar como é que essas pessoas iam no banheiro? Começa a pensar no ambiente, no cheiro, na situação. E Jesus chega e olha uma pessoa lá do outro lado. Jesus olha, atravessa, vai até aquela pessoa. E Jesus chega naquela pessoa e fala assim: ó, você quer ser curado? Olha a pergunta que simples. Se Jesus chegasse para você hoje e falasse: você quer a cura? Você quer o milagre? Você quer a porta aberta? Você quer a transformação, a libertação, a restauração? Qual é a resposta? Sim. O que aquele homem dizia? Então, sabe o que é? Sempre que a água balança, não tem ninguém para me jogar na água. Todo mundo pula na minha frente, e quando eu vejo, ninguém me jogou. Mas Jesus não perguntou isso para ele. Mas ele colocava limitação nele. Jesus está falando para você hoje: e aí, o que você quer? É isso que você quer? Mas talvez você esteja escondido atrás da barreira que você construiu, atrás da sua própria limitação. Ai, ninguém me ajuda. Ai, nada dá certo. E Jesus fala: quer ser curado ou não quer, meu irmão? Então, mas quem que vai me levar para o tanque? Eu sou a cura, eu sou a transformação, eu sou a libertação, eu sou tudo isso, tudo o que você precisa. Só que você tem que parar de construir barreiras. Ah, não tenho orado porque não tem dado tempo. Barreira na sua frente. Não tem tempo para orar? Nas 24 horas que Deus deu para você, e o teu irmão do teu lado, a tua irmã do teu lado, que tem as mesmas 24 horas, ora por quê? Eu sempre digo assim: olha, se você não tem tempo para alguém ou para algo, guarde isso para a tua vida. Se você não tem tempo para alguém ou para algo, é porque esse alguém ou esse algo não é prioridade na sua vida. Não tenho tempo para orar, é porque a oração não é prioridade na sua vida, porque você construiu uma barreira entre você e a oração, e você acha muito mais prático achar uma justificativa para não orar do que para orar. Dá para entender? Nós temos que destruir as limitações que nós mesmos construímos. Ah, não vou conseguir vencer, não vou conseguir ver minha família na igreja. Ah, queria tanto, mas o dinheiro. Ah, queria tanto, mas não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Então, sabe, nós temos que parar de, com essas palavras negativas, construir barreiras na nossa vida e começar a falar palavras de vitória na nossa vida. Dá para entender? Palavras que nos impulsionam. Tem esposas que constroem barreiras, esposas e maridos, tá? Que constroem barreiras na própria vida e na vida do marido ou da esposa. Ah, não vai dar certo, também você não vai conseguir. Ah, mas você não tem capacidade de fazer isso. Aí começa a construir barreiras, colocar palavras, e aí as pessoas começam a ficar cercadas de palavras negativas, de barreiras. E aí o plano A, B, C, D vai embora e você não conseguiu fazer nada. Quando Davi olha para Golias, um adolescente, pequenininho, olhando para um homem de 3 metros,
gigante, quase da minha altura, assim, cara bravo, forte, quase igual eu, assim, um pouco mais fraco, um pouco mais franzino que eu. Estou falando de Golias, viu? Não é Davi, não. Você acha que Davi colocou barreiras? Falou, eu ir lá, aquele cara, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, não vou não. Você acha que Davi falou isso? Você acha que Davi pensou isso? Falou, eu? Não, só vim trazer queijo para meus irmãos, ó, estou indo embora, a guerra é sua, vocês que se virem. Deus falou que eu vou ser rei, nem precisava ir lá lutar com aquele cara, estou fora. Não. Davi falou assim, quem que é aquele incircunciso? Ó, incircunciso. Quem que é aquele cara lá? Não, eu vou lá, meter a mão na cara dele agora, porque ele mexeu com o meu Deus, e eu vou lá, em nome do Senhor. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Amém. Paulo fala isso, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Agora, o que é que você tem pensado diante das dificuldades que você tem encontrado? Tem sido pessimista ou otimista? Tem colocado diante de Deus? Ou tem declarado palavras que vão te derrubar? Que vão te cercar? Como é que Deus resolve esse problema de limitação? Deus remove as limitações quando nós abrimos o coração para Ele. Olha só, então o Senhor, versículo 4, leiam comigo. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. Deus fala objetivamente. Deus fala diretamente com você. Deus, Ele traz a palavra específica. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não ouvimos. Ou muitas vezes nós não queremos ouvir. Como aqueles dois homens, no caminho de Emaús, ouvindo tudo que Jesus falava. O coração ardendo, mas eles não se ligavam a isso. Talvez o seu coração esteja queimando hoje, porque o Espírito Santo está falando com você, mas você não está dando a devida atenção. E só depois que eles falam, nossa, depois que eles viram que era Jesus, depois que Jesus foi embora, eles dizem, nossa, o seu coração não estava queimando quando ele falava? Não, estava queimando sim. Sabe o que eu não percebi? Porque Deus está falando com a gente, Deus está falando com você essa noite, e você talvez esteja ignorando. Por isso, abre o teu coração, tira as barreiras. Deus o conduz para fora, e esse para mim aqui é um dos trechos mais lindos que nós podemos ver no estudo de hoje. Olha só, versículo 5. No versículo 4 ele diz, vou ler o 4 de novo para entrar no 5, tá bom? Olha como Deus remove as barreiras. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o herdeiro. Agora, olha o versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para as estrelas do céu e conte-as, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Agora percebam comigo, preste atenção aqui, amém? Abraão estava dentro da tenda. Como é que era a visão de Abraão dentro da tenda? Limitada. Cabeça baixa. Senhor, não está dando certo. Não tenho filho. Eliezer vai ser um herdeiro. O que eu vou fazer agora? Senhor, não tem nem como levantar a cabeça, não tem perspectiva, não tem esperança. E Deus traz uma palavra específica, lá dentro da tenda. Olha onde Deus foi buscar ele. Deus não bateu na porta. Pode sair aqui para a gente conversar? Não. Deus foi lá dentro, viu? Não temas. Não temas, eu estou contigo, calma aí. Não tenha medo, sou eu. Mas olha só, você está olhando para uma situação de uma perspectiva errada. Você criou barreiras em você. Percebe que a sua visão está fechada. Percebe que você não tem para onde olhar. Mas calma, que eu vou resolver isso. Vem para fora. Quando ele tira para fora da tenda, ele fala assim, tudo bem, Abraão? Tudo. Levante a sua cabeça. Perceba que antes de Deus falar da promessa, Deus muda a postura de Abraão. Muitos de nós entrou aqui essa noite de cabeça baixa, preso nas próprias barreiras, sem perspectiva, limitado pelas dificuldades, porque está olhando com os olhos naturais, carnais.
Quando Deus quer que você olhe com os olhos espirituais. Quando Deus quer te dar uma direção. Quando Deus quer mostrar que é possível, mesmo que não pareça. Deus quer mostrar que há uma solução, mesmo que não pareça aos seus olhos. Então Ele te leva para fora da tenda e fala assim: olha, antes de qualquer coisa, levanta a cabeça. Levante a cabeça. E ele levanta a cabeça. Mudou a postura. Já não está mais cabeça baixa. Já estufou o peito. Já levantou a cabeça. E agora ele fala: conte as estrelas do céu. Começa a contar aí. Quando eu era criança, minha mãe falava que se eu apontasse para a estrela, nascia uma verruga na ponta do meu dedo. Então eu contava estrelas sem apontar o dedo. Contei por muitos anos, até de saber que era golpe. Mas ele fala: olha, conte as estrelas, se é que você pode contar. Saia das barreiras que você mesmo construiu para a tua vida, porque o que Deus tem para você é muito maior, o que Deus tem para você é muito melhor, o que Deus tem para você é algo que você não imagina, o que Deus tem para você é algo que homem nenhum pode imaginar, porque é dele que vem a última palavra. Então mude a tua postura, saia da tenda essa noite e levante a cabeça. Você entrou aqui de cabeça baixa, sem perspectiva, sem direção, saia daqui de cabeça erguida, saia daqui contando estrelas, saia daqui vendo que Deus tem uma perspectiva diferente para a sua vida. Irmãos, Deus é maior do que o seu problema, Deus é maior do que qualquer situação que você possa estar passando. Conte estrelas. Faz quanto tempo que você não conta estrelas? Nós ficamos presos somente naquilo de ruim que aconteceu. Quanta coisa boa Deus fez na tua vida. Já parou para pensar? Eu tomava café da manhã hoje com a Samela, a gente estava na mesa, e eu tive um mês de junho terrível. Trabalho com ar-condicionado, num frio desse, imagina. É igual vender picolé no Polo Norte. Não vai, irmãos, não vai. Aí foi um mês terrível. Mas passamos. E nós estávamos sentados conversando à mesa. E falamos: nossa, como foi difícil. Mas quanta coisa Deus fez por nós nesse mês de junho. Nós começamos a contar mais ou menos ali, sabe? Olha, fizemos isso, aconteceu isso. Deus nos abençoou, apesar da circunstância difícil. E reconhecer isso me ajuda a olhar para o céu e contar estrelas, porque eu sei que tem muito mais bênção pela frente. Dá para entender? Ah, mas as crianças ficaram doentes, a situação aconteceu aqui, aconteceu alguma coisa ali, o dinheiro acabou, mas Deus ainda estava ali comigo, e nós pudemos ver a presença de Deus ali na nossa casa, na nossa família, sabe, nós podemos sentir Deus falando com a gente. Isso não tem preço. Isso não tem preço, irmãos. Agora, como é que está a sua vida? Difícil. Está difícil por causa das circunstâncias ou por causa da barreira que você criou? Dos dois. Então comece tirando a barreira. Amém? Comece tirando a barreira. Saia da sua tenda. Saia agora do seu cercado. Saia agora daquilo que te limite. Levante a cabeça e comece a olhar e creia na vitória que Deus tem para você. Creia naquilo que Deus tem, creia na possibilidade, creia na salvação da tua casa, da tua família, creia na cura da enfermidade que está acontecendo na sua família, creia nas portas de trabalhos que vão abrir, creia nos novos relacionamentos, creia na restauração do casamento, creia na libertação dos cativos, creia, porque as estrelas são muitas, e nós temos que crer nas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos que olhar por essa perspectiva. E se não fizermos isso, irmãos, vamos cair no deserto. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de poder, para continuarmos marchando. Dá para entender? Me lembro de um livro que li, do Tim Keller. É um livro bem complexo, bem grosso, que eu fiz questão de ler só uma vez, não tentar de novo, porque era, mas eu lembro de um testemunho que ficou muito marcado para mim naquele livro, muito marcado, de uma mulher médica, que chega na casa dela,
A babá estava com a criança, e quando ela chega, ela tinha acho que 3 filhos, a menor estava com a babá, e quando ela chegou, a criança menor tinha acabado de desfalecer. E ela começa o trabalho de ressuscitação na criança. Ligaram para a emergência e ficaram ali, tentando ressuscitar. E ela diz assim: eu sabia o que eu estava fazendo, e eu sabia que tinha acabado, tinha falecido, mas eu decidi que eu não iria desistir sem lutar antes. E ela diz que não deixou os paramédicos pegarem o corpo do bebê enquanto eles não orassem por 2 ou 3 horas. E eles passaram 2 ou 3 horas orando. E no final dessas 2, 3 horas, Deus respondeu. E eles oraram para que Deus devolvesse a criança, e Deus respondeu: não. E ela disse assim: tudo bem, Senhor, só que o Senhor vai passar comigo por toda essa dor. E ela fala que por meses ela sofreu no meio dessa dor. Falou que a igreja foi de suma importância para ela nesse momento difícil, e que Deus passou com ela. Amém. E que depois de um tempo, ela diz assim, eu lembro dessas palavras, depois de muito tempo, ela saiu à margem do outro lado, bem tranquila e grávida. Deus lhe havia restituído. Deus passa com a gente nas dores, queridos. Deus passa, Deus cura, Deus trata. Só que nós não podemos colocar barreiras em nós. Nenhuma dificuldade. Eu li um livro que eu acho que o pastor também leu, não sei se vocês leram, chama assim, Quebrando as Cadeias da Intimidação. Um livro do John Bevere. Esse eu recomendo muito para você ler. Porque nós somos intimidados diariamente, ou por pessoas que são usadas pelo Satanás, ou por espíritos malignos. E esse livro te dá uma postura diferente para enfrentar essa intimidação, essa opressão. Antigamente, antes do livro, você olha para uma situação assim, você fala, credo, sai para lá. Depois do livro você fala assim, o que é aí? Sai em nome de Jesus logo daqui. A postura já é outra já. Você já começa a olhar assim, que é? Vai embora em nome de Jesus, sabe? Você já não aceita mais essa intimidação. Então, essa posição, às vezes opressora sobre a sua vida, você já está preparado. Recomendo muito a leitura, vale muito a pena. Mas de tudo isso eu quero que vocês entendam. Tire a barreira, saia da tenda, levante a cabeça e conte as estrelas. Terceiro e último ponto, olha o versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão venceu os seus limites. E talvez você fale assim, mas não, é legal, Abraão creu. A circunstância de Abraão não era fácil. Sabe quantos anos Abraão tinha? Com 99 anos, Abraão fala, Senhor, não tive filho ainda, 99 anos, irmãos. Com 100 anos a esposa fica grávida. Mas quantos anos ela tinha? 90. Irmãos, 100 anos e 90 anos. Não era um casal jovem que está tentando ter filho. Dá para entender? E Deus fala, não, é de você que vai vir essa descendência. É de você que vai vir a sua geração. E Abraão creu nisso. Então ele não creu em qualquer coisa. Imagina um homem de 100 anos, uma mulher de 90, as limitações físicas, fisiológicas, emocionais, mas ele creu. Ele saiu da tenda, ele saiu da incredulidade, ele transportou um monte, ele mudou a perspectiva, ele viu o invisível, irmãos, ele viu o impossível. Sabe, Jesus fala isso para Marta, ela diz assim, Senhor, já cheira mal. Aí ele fala assim, se creres, verás a glória de Deus. Irmão, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você tirar as barreiras, você vai ver o impossível. Se você tirar as barreiras, você vai viver o sobrenatural. Mas as coisas não acontecem porque você construiu dezenas e dezenas de barreiras ao seu redor. Então você nunca vai ver, você está cego, abatido. Mas tira essas barreiras.
Saia da sua tenda, levante tua cabeça, experimente contar as estrelas e você vai ver o que vai acontecer. Amém. Tudo é possível ao que crê. Amém? Amém? Olha só, depois desses acontecimentos, depois de tudo que você viveu até aqui, virou a página, capítulo novo. Depois de tudo isso, Deus fala com você. Deus falou com você hoje? Amém. Deus fala com você e te encoraja. Por que Ele te encoraja? Não tenha medo. Não tenha medo. Quebre as suas barreiras. Saia de onde você está. Levante a sua cabeça e conte as estrelas. Deus tem muito mais coisas para você do que você pode imaginar. Tem muito mais coisa para a tua casa do que você pode imaginar. Só precisamos mudar o nosso conceito. É difícil destruir um conceito para trazer outro. É difícil, mas não é impossível. A sua semana vai ser diferente. Não porque o pastor Daniel falou, mas porque você mudou. Porque você decidiu tirar essas barreiras. Porque você decidiu levantar a cabeça. Porque você mudou a sua postura. E aí você vai viver uma semana diferente. Mas e se acontecer algo difícil? Você vai dizer, isso não vai servir para me derrubar, porque maior é aquele que está comigo. Lembra da promessa de Deus para Josué? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então se você crê que Ele está com você em todo momento, não existe nada que vai te derrubar, queridos. Não existe nada que vai destruir tua casa, tua família. Não existe correntes que vão te prender, porque Deus pode fazer tudo novo. Crê nisso? Amém. Vamos ficar em pé? Gostaria de orar com vocês? Depois dessas coisas, percebam que depois dessas coisas, Deus fala, não tenha medo, mas Abraão ainda retruca. Mas Senhor, não tenho filho. Eu gostaria que nesse momento você falasse com o Senhor. Depois dessas coisas, que você falasse com Deus agora. Coloque a sua causa, como Abraão colocou a causa dele. Como Abraão colocou diante de Deus algo que para ele era impossível. Leve diante de Deus agora, essa noite, o seu impossível. Pode diminuir a luz para a gente aqui? Leve para Deus agora o seu impossível. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos. Eu creio no teu poder. Creio que o Senhor está aqui essa noite. E colocamos diante do Senhor o nosso impossível. A nossa dor, a nossa angústia, o nosso medo. Mas eu sei que tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível ao que crê. Eu sei, Senhor, que no nome de Jesus, todas as barreiras que construímos, nós estamos tirando, está caindo por terra. Toda cegueira espiritual está indo embora. O Senhor está fazendo tudo novo em nossas vidas. Há um renovo de esperança, de unção, de poder em nossas vidas. Uma nova direção, uma nova postura, porque nesse momento o Senhor está nos levando para fora da tenda, Senhor. Estamos saindo daquilo que nos cerca, da nossa visão limitada. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento possamos erguer a nossa cabeça, Senhor, e ver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Contar as promessas, Senhor, porque são muitas. O Senhor é aquele que vai além do possível. O Senhor é aquele que vai além da palavra do médico, da palavra das pessoas. O Senhor é aquele que pode mudar, transformar. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo pelas enfermidades, Senhor, sobre a tua igreja. Que toda enfermidade caia por terra no nome de Jesus, porque sabemos que para o Senhor nada é impossível. E estará havendo curas aqui essa noite. Curas aqui essa noite estarão acontecendo. O Senhor estará transformando, mudando, curando o emocional, o físico. O Senhor estará tratando aquilo que parece impossível aos nossos olhos, Senhor. Esteja quebrando correntes, Senhor, porque
porque sabemos que existem muitos que estão cativos e o Senhor está mudando isso, e correntes estão sendo quebradas agora, no nome de Jesus, Senhor. Está havendo reconciliação, está havendo transformação, está vindo poder do Senhor, do alto e unção, porque nós estamos vendo as estrelas e contando, sabendo que são muitas as promessas sobre a tua igreja. Querido Deus, nos lave dos nossos pecados, nos restaure, que nesse momento possamos receber vestes limpas, Senhor, um anel em nossos dedos, uma sandália em nossos pés, para que saímos daqui essa noite transformados, de cabeça erguidas, novos, rejuvenescidos, restaurados, transformados, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós cremos e declaramos em Ti toda a confiança. Cremos em Ti, no Teu poder, na Tua transformação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia.